ele é normal, Rafa, o Felipe e também o Pedro, principalmente no mercado imobiliário, né? Quando o lead entra aí, mais ou menos demora quanto tempo em média aí para um lead se converter dentro do processo? Ou existe isso? Ou é uma venda de relacionamento alongada, é curta? Existe bala de prata, né? A gente escuta muito isso no marketing digital, né? Existe bala de prata. Enfim, vou subir a campanha aqui, você já vou sair vendendo. Existe isso aí? Acho que na minha visão depende do produto que você está vendendo, né? Tem produtos aqui, quando a gente vai analisar esse lead time, são 20 dias ali em relação à fração, mas quando você vai vender um imóvel, às vezes de 800 mil, o valor você precisa ali de 1 mês, 2 meses para convencer esse cara ou para trabalhar ele ali para ele fazer essa compra. Então, na minha visão, depende do produto, esse tempo do lead ali. Mas geralmente a gente cria réguas ali de relacionamento, réguas de vendas e réguas de comunicação com esse cara para a gente ir aquecendo ele até o momento da compra, né? Então, eu e o Rafa e o Pedro, a gente conversa bastante que nem sempre o menor CAC é o melhor CAC. CAC é o custo de aquisição de cliente. Por quê? Porque um CAC até mais caro tem um lead time menor, então eu tenho menos exposição de caixa. O que isso quer dizer? Eu gastei um pouco menos para trazer esse lead e ele já rentabilizou o investimento. Então, é exatamente por isso que quando você vai trabalhar um processo de incorporação, um processo de venda de uma multipropriedade, o seu empreendimento em si, você precisa contar com empresas que tenham dados na mão, que ela consiga dizer. Não é aquela coisa de investir. Pergunta que a gente faz para os meninos o tempo todo. Pedrão, se eu investir 100 mil, quando eu trago de retorno? Essa é clássica. Essa é clássica. Esse tipo de pergunta, isso mostra amadorismo até na pergunta. Se vier uma resposta muito firme, essa é mais amador ainda quem respondeu, quem deu essa resposta. Isso precisa ser fruto de dados. Então, se o incorporador pergunta pra gente isso, a gente vai abrir para ele dados e vai mostrar, olha, um produto que se comporta parecido com o seu, que tem um público que tem um comportamento semelhante, a gente tem esse lead time, a gente tem geralmente esse CAC. Então, baseado em dados, não é o que a gente acha ou uma resposta de bate-pronto. Não tem como dar essa resposta de bate-pronto. As estratégias as estratégias montadas e indicadas, elas tendem a. Nunca é igual a. Não, no marketing digital não existe regra de 3. Isso é uma coisa que tem que ficar instaurada na cabeça de todas as pessoas que estão entrando. Não é botar. Se eu botei 2, voltou 5, eu não vou botar 4, vai voltar 10. Isso não existe. Por quê? As pessoas. Quem compra na segunda, não compra na quinta. Ou quem compra 1, não compra 2. Então eu tenho toda uma diversidade de comportamento de compra dentro de um nicho, né? Que eu estou atuando. Eu estou generalizando mesmo, porque na internet nunca vai ser algo constante. Sempre baseado em sazonalidade, comportamento e também necessidade de certos tipos de produtos. A gente tem até a demanda reprimida, né? Uma coisa muito que aconteceu na pandemia foi quando a gente começou a vender multipropriedade online, era muito mais fácil você marcar a chamada de vídeo ali com o lead para você apresentar o empreendimento, porque estava todo mundo em casa. A partir do momento que a pandemia acabou, a gente já viu a dificuldade ali de conseguir marcar essa chamada de vídeo ali com o cara, porque ele já começou a entrar na rotina normal de vida dele, né? Levando o filho para a escola, indo para academia, começando a sair. Deixa eu só provocar uma coisa aqui, Rafa, só para quem tá assistindo a gente aqui, fica aí que a gente já vai falar também sobre o custo por lead, tá? que também é uma pergunta, cara, custo por lead, a gente já vai chegar lá, beleza? Só para quebrar o gelo aqui, para você também ficar ligado aqui e continuar aqui assistindo com a gente, beleza? Não, os meninos falando, né? E uma outra coisa também que influencia bastante é porque não tem jeito. A multipropriedade é uma máquina de vendas de pessoas, é SLG. Então, basicamente, a gente gera a demanda. Então, existe lá um comportamento de geração de demanda e depois cai para dentro de um funil de pessoas, né? Então, vão ter pessoas que vão qualificar esse lead ou o processo de qualificação desse lead, vão ter pessoas que vão apresentar o produto, pessoas que vão fazer o fechamento. Então, basicamente, existe uma série de pessoas. Então, como é que eu sei que a pessoa A tem a mesma velocidade de conversão que a B, que a C, que a E? Então, isso tudo influencia no lead time também. Como é que é o meu time? Eu consigo dar uma nota, por exemplo, para o meu lead e dizer para ele, pô, o lead que foi gerado no formulário interno do Facebook, a gente não pode dizer que é o mesmo lead que foi gerado num formulário longo numa página de vendas. Exatamente. A pessoa scrollou a página inteira, preencheu ela inteira. Então, esses leads, eles vão para o meu melhor vendedor e o meu vendedor que ainda é mais júnior, ele vai para o sênior e para o júnior, ele vai para essa ideia. Então, todo esse cenário influencia no lead time, no tempo de conversão médio dos meus leads, mas também influencia na gestão da minha máquina de vendas. Eu preciso ter essas coisas muito bem setadas e isso só tem como fazer com dados, não dá para ser no achismo. Eu preciso ter essas coisas muito bem setadas para daí eu conseguir também alavancar o meu time, fazer com que o júnior se torne um dia um sênior,
para que os meus vendedores médios, eles carreguem a minha operação, porque não tem jeito. O nosso melhor corretor, a gente vai perder ele, ou para concorrente, o nosso melhor vendedor, ele vai para o concorrente, ou ele vai virar gerente. Não tem jeito, isso é o mais comum de acontecer, e o pior vai atrapalhar a nossa operação. Então, quem carrega realmente uma operação de vendas, tanto de mercado imobiliário, multipropriedade, o que for, são os corretores que são medianos. Então, a gente precisa fazer o quê? Que esses medianos estejam sempre na parte de cima da média. É só isso. Isso é muito importante porque eu já participei de um case em que nessa equipe de venda tinha um vendedor que era muito experiente, ele era tratado como o melhor vendedor, e tinha um vendedor iniciante, né? Então, na hora de fazer a divisão de leads, a grande maioria dos leads iam para esse vendedor experiente e a menor parte ali para esse vendedor iniciante. Mas quando a gente foi começar a analisar mesmo ali taxa de conversão de fase de funil, a gente conseguia entender que aquele vendedor iniciante ali, ele estava tendo o melhor resultado. Então, uma simples mudança de começar a trazer os leads mais qualificados para esse outro vendedor começou a gerar mais resultado ali. Então, isso que você falou faz total sentido. Vou trazer